E como é que é o processo para matricular uma criança numa escola aqui em Portugal? É relativamente simples, não há necessidade dos pais estarem legalizados, então crianças a partir da idade de alfabetização, 5, 6 anos, elas são colocadas em algum lugar, normalmente próximo da onde você mora, então uma questão importante quando você está decidindo um lugar para morar é, se tem filhos pequenos e pretende escola pública, é dar uma olhada na região, como é que são as escolas, porque possivelmente seu filho vai ser colocado lá. Não tem essa de você morar num lado da cidade e colocar o filho para estudar naquela escola que está do outro lado. Isso, inclusive, aparece nos anúncios dos imóveis, quando habilita para se candidatar a uma escola que é muito boa, dessas que são referências, aparece no anúncio, falando capacita, matrícula para a escola tal. Ok. Você precisa, se for uma criança que esteja entrando na vida escolar, somente os documentos pessoais e o NIF que vão pedir. Mas se for já uma transferência, um aluno um pouco mais velho, aí você precisa trazer todos os documentos do histórico escolar, tudo da escola do Brasil, por exemplo, e fazer essa equivalência aqui. Normalmente, essas crianças que entram já numa fase mais velha, há uma diferença de calendário, então o ano letivo aqui começa em setembro, diferente do Brasil, que é em fevereiro. E por conta disso, muitas vezes a criança tem que voltar um ano. Ou seja, se ela estaria no Brasil na quinta série, aqui no quinto ano, aqui vai para o quarto. Porque tem essa diferença de calendário e até por uma questão de adaptação e tudo. Claro. Muitas escolas recomendam que volte. Isso é sempre assim? Não, depende. Cada situação tem uma forma diferente. Tá. E assim, quais são as principais diferenças entre uma escola pública e uma escola particular aqui em Portugal? Principal, pagamento. Mensalidade. Já A pública começa. é de graça ou A paga pública é um de valor? graça, de graça. A única coisa que você paga é alimentação e ela vai variar de acordo com seus ganhos aqui. E são valores, assim, muito baixos. Então, o almoço da escola e o lanche a família tem que pagar e dependendo de quanto for o ganho daquele pai ou da mãe que for encarregado de educação, a gente tem o que eles chamam de escalão dentro da segurança social. E com base nesse escalão é que eles têm 4 escalões. Eles enquadram o aluno, a família, e você faz o pagamento. Então, sei lá, por mês, em alimentação escolar, é em torno de 25 euros, mais ou menos, Por mês? por mês. Tem umas atividades que eles fornecem no horário pós-escola, porque aqui todas as escolas pública, privada, elas têm um único turno. Então, as crianças entram entre 8h30 e 9 horas da manhã e saem às 3h30 da tarde, mais ou menos. E das 3h30 até o fim do dia, o fim da tarde, existe o que eles chamam de atividades complementares, que você pode inscrever seu filho se você está trabalhando e não tem como buscar as 3 horas. Então, aí, por mês, a alimentação dá uns 25 euros, mais ou menos, 26 euros, com almoço e lanche. E tem as atividades que são do horário pós o horário de aula. Então, as aulas aqui, elas são integrais, em escola pública ou privada, começa de 8h30, 9 horas da manhã, vai até 3h30 da tarde, mais ou menos. Se você, por questões de trabalho, não pode buscar seu filho no fim, existe a possibilidade de colocar nas atividades complementares que eles fazem no período pós a estrutura curricular comum. Que eles vão fazer desenhos, pesquisa de laboratório, coisas de outras atividades que não da grade curricular que eles estão estudando. E aí, por esse serviço extra, dependendo da idade da criança, da escola, de como seja dentro do agrupamento escolar, você também pode ser cobrado alguma coisa por mês. Uhum. Antes da minha filha entrar no primeiro ano, que é o ensino obrigatório, quando ela estava na pré-escola, era cobrado 80 euros por mês para ela ficar até as 5, 6 horas da tarde,
que era o horário que eu deixava. Depois que ela entrou no primeiro ciclo, ela hoje está no terceiro ano, já não tem cobrança por esse horário extra. A gente só tem que assinar um termo dizendo que ela vai frequentar aquelas atividades. Entendi. É bem diferente do Brasil, né? Porque, assim, eu vejo que hoje em dia uma das coisas que mais pesa no orçamento familiar, para quem tem filho no Brasil, é a escola particular e também essas atividades extracurriculares. Sim. É o inglês, é o futebol. E, assim, você vai somando, dá, assim, uma cascata de custos ali, E não é? esse ano a gente ficou bem surpreso positivamente, porque ela passou a ter, ela está no terceiro ano, vai fazer 9 anos. Ela passou a ter inglês 2 vezes na semana, com uma professora que não é a professora dela, então uma professora mesmo de inglês dentro do horário de aula, 2 vezes por semana, 1 hora de aula, e iniciação à programação de computação e natação. Uau. Tudo isso sem a gente pagar nada.